possamos nos comportar. Glória Né? a Deus. Então, algumas pessoas aqui me conhecem, outras talvez não me conheçam. E eu já vou dizendo para os irmãos e para as irmãs assim, que eu não tenho muito tabu em comunicação, não. O que deve ser falado, eu vou falar. Amém, irmãos? Não se escandalize comigo, eu gosto de movimento também, tá bom? Vamos trabalhar com movimento aqui nessa noite, né? Gosto de trabalhar com movimento, porque Deus é um Deus também que se movimenta, né? Deus não está estagnado, Deus sempre se movimenta. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre ela, se movimentava sobre essa terra. E Deus também é um Deus criativo, né? E o pastor falou o tema, Salmo 128, a respeito do casamento, a respeito dos filhos, a respeito da família. E Deus colocou no meu coração que nós estamos vendo um tempo tão corrido, tempos tão difíceis, que para que verdadeiramente os casais possam se manter em pé e unidos, é necessário usarmos algo que Deus deu para a gente, irmãos, a criatividade. Então Deus nos ajuda a usar a nossa criatividade, porque Deus é um Deus criativo, nos fez em mais semelhança, fomos resgatados por Cristo e hoje nós não precisamos copiar nada, irmão, nós temos criatividade, amém? Então vamos falar também sobre criatividade aqui nesta noite. Mas antes de falar sobre a criatividade, eu quero ir para o primeiro tópico aqui desse trabalho, que está lá em Efésios, a palavra de Deus está em Efésios. Então hoje nós vamos primeiro bater um pouquinho nos homens, bater um pouquinho nas mulheres, não é? Para que haja aí um alinhamento. Glória a Deus. Em Efésios, Paulo faz um alinhamento ali, né? Ele fala sobre os deveres da mulher, os deveres do homem, o comportamento da mulher, o comportamento do homem. E ele usa a igreja, né? Ele usa Cristo e a igreja, né? Então ele equipara, né, a união de um homem e de uma mulher com uma união de Cristo com a sua igreja, tá? Então ele alinha ali, ele coloca cada coisa no seu devido lugar, né? Ele coloca cada um no seu devido lugar, coloca o homem no seu lugar, coloca a mulher no seu lugar. Porque uma coisa que tem acontecido ultimamente é um desequilíbrio, não é? Então nós vemos que o inimigo ele trabalha para desequilibrar, para nos tirar fora da nossa posição, fora do nosso lugar. E quando a gente sai fora da posição, fora do nosso lugar, fora daquilo que a palavra de Deus diz para o nosso coração, irmãos, então nós corremos risco até mesmo de estar padecendo, de estar sofrendo e enfrentando lutas que podiam ser evitadas se nós observássemos a palavra de Deus. Eu costumo dizer que muitas das vezes tem lutas que nós não precisamos passar. Nós só passamos esta luta, por quê? Porque nós não estamos alinhados à palavra de Deus. É o que o pastor falou aqui. Falar a palavra de Deus é fácil, ouvir é mais fácil ainda. Mas praticar a palavra de Deus, irmãos, é dureza. É só com a ajuda do Espírito Santo de Deus. É só se nós formos flexível e sensível ao Espírito Santo de Deus. Falou aqui também sobre Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Mas quando você olha para a vida de Davi também fracassou, embora fosse segundo o coração de Deus. Por quê? Porque estava fora do lugar dele, irmãos. O lugar de Davi não era no palácio, o lugar de Davi era na guerra. Então, a partir do momento que ele preferiu ficar no palácio do que estar na guerra, ele estava fora do lugar. E fora do lugar, irmãos, rapidinho ele foi tentado e caiu. Então, nós vamos falar sobre isso também nesta noite, sobre estarmos cada um no seu lugar. E Paulo aqui em Filipenses, ele alinha os casais, porque ele coloca aí cada um, né, debaixo da vontade que Deus estabeleceu, não é? Cada um no seu devido lugar. Porque tudo que estiver fora do lugar, irmão, com certeza vai trazer problema, amém? Vamos embora. Efésios, capítulo 5, versículo 22. Dá para os irmãos me ouvir sem microfone? Porque se der, pode ser? Eu gosto de falar sem microfone. Eu não preciso ouvir, não. Eu só ouviria se ela quisesse estar aqui dentro, né? Então, é para nós, irmãos. Amém? Vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 22. Paulo vem falando aqui aos Efésios sobre os deveres domésticos. Amém? Deveres domésticos. E nós vamos ter que entender esses deveres aqui direitinho, porque algumas vezes entendemos errado, viu, irmão? Praticamos errado. Tudo que se aprende errado, se pratica errado. Tá? Eu gosto muito de pesquisar, porque pesquisando eu vou aprender exatamente o que a Bíblia está me dizendo, não é? Porque muitas das vezes nós achamos que a Bíblia está dizendo algo que nós acreditamos do nosso jeito, e não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Então algumas palavras eu pesquiso bastante para ter um entendimento sobre elas, para que de nenhuma forma eu venha aprender errado ou venha ensinar errado, amém? Então diz assim, olha, Efésios 5, versículo 22 fala: as mulheres, primeiro tratar com as mulheres, amém? As mulheres sejam cada uma submissa
ao seu próprio marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, ele salva o corpo, tá? De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Amém, irmãos? Então, até aqui. Aí eu pergunto para os irmãos, eu gosto de trabalhar com pergunta, tá? Vocês podem me responder também, que eu gosto de trabalhar perguntando. Amém? Aqui não é só eu que vou falar, não, mas vocês vão ter a liberdade de falar também. Então, o primeiro ponto aqui, alinhando as mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Como que vocês entendem submissão? Como é que vocês entendem submissão? Homens, como é que vocês entendem submissão? Quero falar com os homens. Como que os homens entendem submissão? Pode levantar a mão e falar, a gente entende. Quem chegar perto, a gente fala, opa, chegou perto. Amém? Amém. O que você entende com submissão? Submissão, para mim, a primeira prática é respeito e conscientização. Se for trazer para a base. Não, submissão ainda não é ainda. Não. Obedecer. Não, ainda não. Como que os irmãos entendem submissão? A palavra está dizendo aqui, irmão, é tão simples. Ser submisso? É. Aqui é para as mulheres serem submissas. Mas como que as mulheres serem submissas? De que maneira? Como vocês entendem essa submissão? Vamos lá para os homens. Por mais que a mulher tenha até uma opinião contrária, ela tem que saber se colocar, ela tem que chegar. Por mais que ela até não esteja concordando, falar assim, olha, eu vou fazer porque você está falando que respeita você, mas eu não concordo. Entendeu? Isso é uma maneira, é um certo respeito. Eu não concordo com o que você está fazendo, mas vou fazer o que você está falando. Isso é um tipo de submissão. É o tipo de uma submissão. Ela pode expor a opinião dela, mas ela não pode se impor à autoridade que tem ali de que ele fala, não, eu não vou fazer por causa que eu não concordo. Não, você está falando, não, você concorda mais. Você tem que ter um entendimento que eu não acho que está certo. Amém. Bom, a palavra submissão significa estar debaixo de uma missão com o seu marido. Isso. Né? Tem a ver com isso? Tem a ver com isso aí que o falou. Então, é estar debaixo de uma missão, não é? Então, muitas das vezes, a pessoa entende errado esse negócio de submissão, né? Entende de uma forma negativa, muitas das vezes. E quantas das vezes mulheres são oprimidas porque esse entendimento de submissão é entendido de uma forma negativa, não é? Quando você olha para a Bíblia, você vê a mulher de Nabal, né? Ele é um homem ensandecido, é um homem tolo, vamos assim dizer, não é? Afrontou o exército de Davi. E Davi encheu o sangue de ouro e falou, não, agora eu vou matar todo mundo, vou matar todo mundo. E aí nós vemos que Abigail foi uma mulher, irmãos, que embora ela agisse em missão com o marido, e ele um tolo, ele era tolo, né? Você imagina o que é você agir em missão com um homem que era tolo, né? Tolo a ponto de chegar para o rei Davi e falar, olha, não vai ter mantimento do teu exército. Loucura, é loucura, né? E o que ela fez? Ela não bateu de frente com Nabal por causa da tolice dele, de maneira nenhuma. Pelo contrário, ela falou assim, ela tem uma estratégia, eu vou falar com Davi, eu vou conversar com Davi. Ou seja, eu vou livrar a nossa família da morte, eu vou livrar o povo da morte, porque Davi vai nos matar, por causa da loucura do meu marido. Então eu vou lá fazer isso. E Abigail foi lá e conseguiu impedir com que Davi matasse todo o povo, inclusive ela, inclusive Nabal. E Deus honrou muito a Abigail. Por quê? Porque ela teve estratégia. Ela estava em uma missão com Nabal, não é? Então ela não concordou com a loucura de Nabal, mas ela teve uma estratégia para mudar a situação. Então estar em missão, submisso, é estar em missão com o seu marido. Os dois numa missão. E quando se trata de missão, eu lembro de exército. O exército todo está numa missão. Se um ali, irmãos, não concorda com aquilo que o comandante está falando, o que acontece com esse exército no meio de uma batalha? Se perde. Vai se perder, não vai não? Vai se perder. Derrota total. Vai se perder, não é? Então, se um soldado não está de acordo com o batalhão no qual ele está inserido, ele não é submisso, não está em missão com aquele batalhão, automaticamente, irmãos, se aquele soldado permanecer ali,
eles vão ter derrota. Porque o exército precisa estar junto, precisa estar unido. Falar Está a em mesma missão. língua. Estar em missão é estar junto. Falar a mesma Estar em língua. missão é estar unido. Né? Estar em missão é isso. É estar junto. É estar unido. Não é? Quem vai para o campo missionário, irmão, tem que estar junto com a igreja que enviou. Ou não? Tem que estar junto com a igreja que enviou. A partir do momento que eu vou para o campo missionário e eu me desmembrar da igreja que me enviou, eu estou sozinha. Então, corro mais risco de sofrer do que se estivesse ligado à igreja. Porque se eu estiver ligado à igreja que me enviou, qualquer grito meu, vou ser socorrida. Ou não vou ser? Não é? Então, submissão, mulheres, é estar em uma missão. E estar em uma missão tem características, não é? Tem características, não é? Que já foi falada aqui, né? Características do respeito. É saber que aqui a Bíblia vai falar, né? O homem é o cabeça. Ele não é mais do que a mulher, nem menos do que a mulher. Deus fez os dois na mesma situação. Porém, cada um tem a sua responsabilidade, tá? Então, homem e mulher são a mesma coisa. Ninguém é maior do que ninguém. Só que o homem foi feito primeiro. Mas ninguém, assim como o primeiro filho. O primeiro filho, quando nasce, tiver 5 irmãos lá, mas ele é o primeiro filho. Ele não acaba tendo autoridade sobre os outros 4? Porque ele foi o primeiro. Então, a autoridade do homem vem porque ele foi o primeiro a ser criado, não porque ele é melhor, tá? Ele não é melhor do que a mulher, nem a mulher é melhor do que o homem. Não. O homem tem a sua responsabilidade, a mulher tem a sua responsabilidade. Vamos falar de responsabilidade também aqui nessa noite. Amém? Então, quer dizer, mulheres, submissa é isso, é estar em missão. E quem está em missão está em concordância, né? Aí o pastor falou algo engraçado aqui, que eu me lembrei, de que quando eu estava congregando ali em São Paulo, nós tínhamos um presbítero, e o presbítero, a mulher dele era uma mulher maravilhosa, assim, ela dirigia o ciclo de oração, a mulher levantava a mão para reger o ciclo de oração, agora descia sobre a igreja, era uma mulher extraordinária, E o marido dela era um presbítero que estava na igreja, a igreja é uma bênção. E eu não sei o que aconteceu na cabeça do presbítero, porque ele não queria mais ficar lá, ele não queria mais, sempre acontece, ela não quer mais ficar aqui. E ela era regente, ela era presbítero, e ela falou, poxa, eu tenho uma responsabilidade sobre 60 irmãs, meu marido não quer mais estar nessa igreja, mas está errado, ele está saindo fora da direção, pastor. E o que eu faço? Como que eu vou largar 60 irmãs? Porque ele quer ir embora. Porque alguma coisa não aconteceu de acordo com a vontade dele. Como que eu faço, pastor? O pastor falou para ela assim, irmã, vai embora junto com ele. Porque se você for junto com ele, em pouco tempo ele vai estar de volta. Deixa o ciclo de oração e vai embora junto com ele. Em pouco tempo você vai voltar. Mas vai, irmã. E ela com muita dor no coração, né? Ela foi embora com o marido dele. Foi para uma outra igreja, lá não sei aonde. Não, demorou 2 meses. Voltou 2. Você está entendendo como que Deus honra a obediência? Como que Deus honra quando alguém se submete à palavra dele? Ele era um louco, irmão. O presbítero foi um louco nessa hora. Ele foi um louco em sair fora daquilo que Deus tinha reservado para a vida dele. Né? A mulher dele viu que ele era um louco. Tanto é que ela perguntou para o pastor. Falou, o que eu faço agora? O pastor vai junto. Não casou? Vai junto. Né? Vai junto. Em pouco tempo vocês voltam. E voltaram, irmãos. E voltaram. Então, olha, faz 20 anos que eu estou aqui. Há 20 anos eles estão na mesma igreja. Voltaram. E acontece o que acontecer, eles estão lá. Por quê, irmãos? Houve obediência à palavra de Deus. Então, submissa é isso. Mulheres estejam submissas aos seus maridos. Estejam em missão com seus maridos. Em concordância com seus maridos. Não é porque o marido é o cabeça da mulher. Assim como também Cristo é o cabeça da igreja. Já pensou nós discordarmos de Cristo? Nós como igreja, a gente discordar do que Jesus quer fazer? Vocês já imaginaram isso? Jesus pega e dá uma ordem para a igreja, porque ele é o cabeça. Então a ordem vem dele, porque é a cabeça que libera a ordem para o corpo, né? Assim funciona. Então Cristo é o cabeça, irmãos. Aí ele dá uma ordem para a igreja fala, não, senhor. Como é que fica? Tem uma igreja na Bíblia que dá esse exemplo para nós, irmão. Laodiceia, ele estava na fila, batendo na porta, querendo entrar, e a igreja dizendo, não, senhor, aqui não entra não. Aqui o senhor não manda não. Aqui não. Então a igreja de Laodiceia relata isso, né? Então se Cristo é o cabeça da igreja, irmãos, né? E a igreja entra em conflito com Cristo, o que vai ser da igreja? Não falo das paredes, de nós como igreja. Porque nós somos a igreja viva de Cristo. Aqui é o compartimento onde a gente se reúne. Mas a igreja somos nós. Nós somos a igreja viva. A igreja que anda, a igreja que respira, a igreja que fala, o sacrifício vivo, o santo, agradável, somos nós. Não é? Já pensou Deus me dar uma ordem, eu falar para ele, não, senhor, eu vou fazer do meu jeito. Quem vai, irmãos, quebrar a cara? Vai ser Deus ou vai ser eu? Vai ser eu, irmãos. Porque se ele dá uma ordem e eu desobedeço, quem vai quebrar a cara sou eu. Eu tenho direito de desobedecer, todo o direito do mundo. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quero. Mas quem vai quebrar a cara vai ser eu. Não é? Então, quer dizer assim, aqui fala que assim, ó, mulheres estejam em uma missão com o seu marido, não é?
Porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Tu já pensou uma família onde o marido, irmãos, dá uma direção e a mulher fala, aqui não? Aqui não. Eu já lidei em casa, irmãos, que precisou ser bem tratado. O marido da mulher falava A e ela falava, não, senhor, é B. Ela era chefona, ele falava C, ela falava D. Até a hora que ele resolveu fazer um trabalho bem particular lá, e aí através de uma peça que a gente apresentou, uma peça, eu precisei apresentar uma peça eu apresentei, tá bom? Fiz uma tarde de pipoca lá e chamei todos os casais e falei assim, vamos ver esse filme aqui, vamos ver essa peça aqui. E no meio da peça falou sobre vários tipos de pessoa. E falou da mulher general, né? Da mulher mandona. E naquela hora ela olhou para aquilo e falou assim, meu Deus, sou eu. Na partir daquele momento mudaram. Graças a Deus, mudaram. Né? Porque a palavra não volta vazia. Então eu fico pensando assim, você já pensou? O marido dá uma direção, não é? Dá uma direção, ele tem que estar alinhado a Deus para isso. Ele dá uma direção e a mulher chega e fala, não, vai ser do seu jeito, não, vai ser do meu. Essa família está debaixo do propósito de Deus? Não. Essa família vai viver em paz? Não. Os filhos, irmãos, vão conseguir ter paz? Não vai, irmão, porque está fora da palavra. Começou o desalinhamento, não é? Então a desobediência ela traz desalinhamento. Então mulheres estejam uma missão com seus maridos, não é? Conversa, né? Porque a mulher também, se o marido está errado, a mulher pode convencer o marido de que ele está errado também. Por que não? Ou não? Não é? Então, de repente, o camarada está errado, a mulher não vai deixar de subir e vai falar assim, olha, você está errado. Eu vejo assim, está dessa maneira, vai acontecer isso, e de repente, Deus abriu o ouvido do marido e falou assim, é verdade, então vamos mudar o rumo. Não é? Então tem que ter o quê? Um diálogo, irmãos. Uma conversação, não é? Tem que ter um diálogo e uma conversação. Então, se a mulher não concorda, chega no marido e fala e conversa. Acho que o melhor amigo da esposa é o esposo, não tem outro, ou tem? Não tem, né? Não tem. Então conversa, irmãos. Se o camarada quiser continuar fazendo do jeito dele, ó, tu vai fazer, vai quebrar a cara, eu vou estar perto para dizer, eu falei, tá entendendo, irmãs? Eu vou estar perto para dizer, eu falei. O eu falei, irmãos, é extraordinário na hora, né? Então, quer dizer assim, porque queira que não, irmãos, quando Deus criou o homem e criou a mulher, Deus falou assim que ia dar para o homem uma adjuntora. O que é ser adjuntora? Não é só isso. Vai mais no profundo a adjuntora. A ajudadora, mas vai no profundão. Vai lá no profundo que ser adjuntora. Eu vou dizer o que é ser adjuntora lá no profundo, irmãos. Para as irmãs aqui. E eu vou dizer por que Deus fez isso, irmãos. Então a adjuntora não é só a ajudadora, né? É por isso que eu falo, irmãos, comece a cavar a palavra no profundo, que vocês vão encontrar cada coisa, cada joia. Vocês vão ter um entendimento maravilhoso. Então, adjuntora, irmãos, significa não só estar ajudando, mas a palavra adjuntora significa aquela que está ao derredor em proteção. Aquela que está ao derredor em proteção. É por isso que quando alguma coisa está acontecendo com o marido, a mulher é a primeira a perceber. Porque Deus já deu isso para ela, a gente chama da intuição, não é intuição, isso aí é algo que Deus deu para a mulher. Tá? Então, quer dizer, de repente, alguma coisa, o inimigo está lá, né? Tentando, né? A vida do marido, e a mulher está um pouco longe, mas o inimigo está lá tentando o marido. Irmão, aonde ela estiver, ela vai ser despertada. Porque ela já foi criada para estar ao derredor como uma proteção. Você está entendendo? Então, mulher, irmãos, vai entender quando o marido estiver olhando com interesse para o outro em 2 minutos. Você sabia disso? Entende, irmão? A mulher entende. E isso não é um ciúme. O ciúme é a perseguição. O ciúme é a guerra. O ciúme é você imaginar as coisas. Mas quando a mulher percebe alguma coisa, ela chega no marido e fala, estou percebendo que fulana está dizendo, tá não, eu estou. E peça sabedoria a Deus para lidar com a situação. Peça sabedoria para lidar com a situação para o diabo cair por terra. Porque ela é a adjuntora, ela está ao derredor. Ela está ao derredor, ela está protegendo. De uma forma que só Deus permite que ela proteja. Diz que a mulher tem 6º sentido. Não é o 6º sentido, é dom natural de Deus para a mulher. Deus fez a mulher com isso. Com isso. Então pode ter certeza que a mulher percebe as coisas muito mais rápido do que o homem. Ou não, homens? Não percebe? Depende. Uma mulher percebe as coisas muito mais rápido. Depende da mulher. Não percebe? Eu acho que não.
Percebe? Nem Se ela sempre. for sensível, ela percebe. Se ela despertar quem ela é em Deus, ela percebe. Nem sempre. Ela Existem tem, as insensíveis. ela tem que estar bem em espírito. Existem as insensíveis. Senão, Existem as insensíveis. Existem as que fazem vista grossa. Essas estão fora de um propósito. É o que eu estou falando. É alinhada a palavra. Mulher percebe as coisas muito fácil, irmãos. Mulher percebe as coisas fácil. Percebe, irmãos. E quando não percebe, sonha. Deus dá, irmãos. Isso é algo que Deus deu. É algo que Deus deu. Você está entendendo? Para proteção, irmãos. Para proteção. Né? Então, quer dizer assim, mulher em missão com o marido. Se está em missão com o marido, tem que ter o diálogo do que vai ser feito, o que vai ser feito. Se vai ter a concordância, se o marido vai ouvir a mulher, ou se a mulher vai seguir com aquilo que o marido está querendo fazer, mesmo que ela ache que vai dar errado. Aí o casal, irmãos, tem que ter a conversação. Tem que sentar e conversar. Eu acho que você está pensando, o marido está errado, mas enfim, vamos lá. A gente não está na batalha? Vamos lá. Isso é lealdade. Lealdade não é fidelidade. Lealdade é o seguinte, eu não concordo, mas estou junto contigo. Vamos embora. Isso é lealdade, irmãos. Fidelidade é outra coisa, lealdade não. Lealdade é eu não concordar, mas eu falar, estou junto, vamos embora. Acho que houver, nós estamos aí. E aí, irmãos? Isso é lealdade. Isso é bonito, irmãos, isso é de Deus. Eu achei interessante, né? Não estou falando de política aqui não, mas eu achei interessante quando foram entrevistar o vice do Bolsonaro, né? Foram entrevistar o vice do Bolsonaro, uns 6 meses atrás, e o repórter levou algo para o vice do Bolsonaro para ver se o vice falava contra o Bolsonaro naquela hora. O Bolsonaro fez um negócio lá, né? E aí o repórter foi em cima do vice, olha a estratégia do vice, não é? Porque se o vice falasse contra o Bolsonaro, irmãos, pô, estava dividido aquele reinado, ou não? Estava dividido aquele reinado. Porque a repórter foi com o microfone, né? E o vice do Bolsonaro falou algo que eu achei interessante. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, olha, eu posso não concordar com o que o presidente está fazendo, mas eu estou junto com ele, eu sou o vice dele, eu estou junto com ele para o que der e vier. Pô, matou a pau. Lealdade. Matou a pau, irmãos. Matou a pau a repórter na mesma hora. Não deu, irmão, alimento para mais nada. Não alimentou mais nada. Já pensou isso para dentro de um casal, irmãos? Já pensou? Pra onde? De repente o marido está tomando uma direção que de repente a mulher está vendo que vai dar errado. Porque eu já falei, mulher percebe, está vendo que vai dar errado. Aí a mulher chega e fala assim, marido, isso aí vai dar errado. Não é melhor fazer isso? Não, não, vou continuar do mesmo jeito que eu estou fazendo. Então tá bom, estamos juntos. Vamos embora. Não é? Vamos embora. Irmãos, como é que fica o inimigo da nossa alma quando essa fala acontece? Não concordo, mas vamos embora. Como é que fica? Ele cai, irmãos. Ele cai porque existe lealdade. Num casamento tem que ter o quê? Lealdade. Fidelidade, sim, mas lealdade para viver. glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Lealdade, irmãos. Então tá aqui. Mulher em missão com o marido e nenhum exército caminha se não houver lealdade. Né? O vice do Bolsonaro falou isso porque é militar, irmãos. Porque é militar. E ele sabe o que é lealdade. Né? Sabe o que é lealdade. Né? Então, quer dizer assim, mulher em missão com o marido, né? Tem que haver lealdade entre o casal, tem que haver a comunicação entre o casal, assim como Cristo é o cabeça da igreja, então o marido se torna o cabeça da sua própria casa, da sua família, da sua esposa. Então a direção vai vir dele, o sacerdócio também vai vir dele, não é? Quem tem que orar pela família, irmãos, são vocês. Você sabia que vocês são sacerdotes da família de vocês? Sim. Os homens são. Então os homens têm que orar pelas mulheres e orar pelos filhos. As irmãs oram sim, mas não é responsabilidade das irmãs, irmãos, carregar a família nas costas em oração. É os homens que são sacerdotes. Eles têm que orar pela mulher, têm que orar pelos filhos. Meu Deus. Compete aos homens esse papel. Não é escorar em cima das irmãs porque a irmã é crente, está no ciclo de oração. Não, o ciclo de oração é reunião de mulheres. Mas não é para ela estar 24 horas pagando o preço por você que muitas vezes não põe nem o joelho no chão. Somente na madrugada. Deus fez sacerdotes. Verdade. Não é? Deus fez os homens sacerdotes. Feliz é aquele que cumpre isso, irmãos. Verdade. Feliz é aquele que cumpre esse negócio. Sacerdote da casa. O meu pai não era cristão, irmãos. Meu pai aceitou Jesus, depois de um mês Deus o levou. Você vê que bênção, né? Primeiro ele aceitou Jesus, depois de um mês Deus o levou. Mas meu pai
ele não era cristão. E esse negócio de sacerdócio é tão forte, que mesmo você, sem ser cristão, irmãos, você é induzido a fazer isso porque é algo que vem de Deus. Tudo que vem de Deus é natural fazer, irmão. Meu pai não era cristão, não conhecia a palavra, mas o meu pai orava pela minha mãe, meu pai orava por nós, nos ensinou a rezar. Na época era rezar, pequenos. Ele chegava em casa, tinha dia que ele queria fazer a janta, ele falava assim, mulher, e na hora do almoço, fica em paz que à noite eu faço a janta. Ele chegava às 5 horas quando ele queria fazer a janta. Aí o que ele fazia? Tomava banho, fazia a janta, dava a janta primeiro para nós que era criança, tá? Depois nos levava para o quarto, fazia a gente dobrar o joelho, nos ensinava a rezar e aí nos colocava para dormir. Voltava para a cozinha, sentava na mesa com a minha mãe e os dois jantavam junto e aí conversavam o que tinha que conversar para nós que era criança não estar sabendo. De vez em quando eu era curiosa, eu ia lá devagarinho assim, povo de ouvido, né? Mas o meu pai exercia um sacerdócio natural, sem conhecer a palavra, irmãos. E eu era o contrário. Eu tinha que rezar antes de jantar. Era, né? Antes de comer. Você fazia isso antes? Antes. O meu pai falava, só vai comer depois que rezar. Tanto que meu irmão aprendeu a rezar o texto. Não importa o horário, mas o importante é cumprir o Tem que sacerdócio. cumprir. E feliz é o homem que faz isso, porque o Salmo 128 fala, feliz é o homem, cuja mulher, irmãos, é uma videira frutífera. Feliz é o homem cujos filhos são oliveiras em volta de sua casa. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Feliz é o homem que exerce a sua função. Verdade. Não é? Não é esperar que a mulher ore, irmãos, pela família. Não, a mulher, ela vai estar lá orando sim, com certeza. Porque ela tem que edificar também. Não dá para edificar se não tiver uma oração, se não falar com Deus. Está entendendo? Mas os homens são sacerdotes de casa, irmãos. Então eu falo, a responsabilidade está aqui. Está maior. É o cabeça? Então seja o sacerdote da sua casa. Exerça a sua função. Não é? Então tenha seus filhos em sujeição. Tenha sua mulher em sujeição. Exerça o seu ministério, irmãos. Ou da igreja ou não, isso aí, irmãos, é de Deus. Isso tem que acontecer. Acontecer com meu pai, que não conhecia a palavra, então é algo natural, né? Então o marido é o cabeça da casa, da família, não é? E por ser cabeça, exerça o seu sacerdócio, ainda mais agora em Cristo, né? Ainda mais em Cristo, que são conhecedores da palavra, tá? Então aqui fala assim, ó, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus próprios maridos. É o que eu falei, não é? Se nós como igreja não se sujeitar a Cristo, como que fica a mulher que não se sujeita ao seu marido? Em amor. Né? Em amor. Porque tudo de Cristo, tudo da palavra, irmãos, vai ser em amor. Tá? Tudo que está aqui é em amor, não vai ser por força, não vai ser por violência, vai ser em amor. Uma mulher bem tratada, irmãos, ela não tem luta para se sujeitar. Você sabia disso? Sim. Uma mulher bem tratada não tem luta para se sujeitar, não. Né? De maneira nenhuma. Mas vamos falar hoje sobre criatividade aqui. Né? Então, a mulher bem tratada, irmãos, ela se sujeita fácil. Fácil. Se o marido está exercendo o sacerdócio dele lá, não é? Se ele sabe tratar a mulher assim como Cristo trata a igreja. Então, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Como uma mulher dessa vai resistir? A gente consegue resistir à voz de Deus, irmãos, que cuida tão bem da gente? Eu não consigo, irmãos. Tem coisa que Deus fala pra mim, não, e eu falo, olha, vai ser um sacrifício, Cristo, mas eu vou fazer. O Senhor está dizendo, não, eu vou fazer, porque, Pai, o Senhor me ama tanto, me cuida tanto, me protege tanto, que não tem como eu continuar na minha teimosia. Então, assim é a mulher. É o que Paulo falou aqui, não é? Ele usou o exemplo da igreja com Cristo para o casamento, para o alinhamento de um casamento, né? Então está aí a parte das mulheres, se sujeitar, não é? Ser submissa, estar em missão com o seu próprio marido. E em missão existe comunicação. Se nessa comunicação o marido não desistir da ideia que talvez você esteja vontade errada, lealdade, vamos embora junto aí e vamos ver o que acontece, né? Os casais antigos tinham muito essa lealdade e sem estar frequentando igreja, irmãos. Sem estar frequentando igreja, né? Fala que o meu pai tocou fogo no dinheiro que ele tinha lá em Aracaju, estava casado com minha mãe de novo. Tocou fogo na parte dele, ficou com a mão na frente e atrás. A família falou, ó, aqui tu não faz mais vida não, filho. Você gastou o que é teu? Vai procurar teu rumo. E aí meu avô chegou pra minha mãe e falou assim, ó, ele gastou tudo que ele tinha e agora ele está indo para São Paulo. Você acabou de casar com ele e tem um filho, que era meu irmão, um filho pequeno com ele.
eu sou seu sogro, sua sogra está aqui. Você não precisa ir atrás dele. Você pode ficar aqui que nós vamos cuidar de você e da criança. Minha mãe falou assim, eu casei com ele. Se ele deitar na telha, eu deito na telha também. Vamos embora junto. E vieram, irmãos. E vieram junto. Glória a Deus. Meu pai não tinha recurso nenhum mais. E minha mãe respondeu pro sogro isso. Eu vou junto com ele. Eu casei com ele. Se ele pôr a cabeça na telha, eu vou pôr na cabeça na telha junto com ele. Para isso eu casei. Lealdade, irmãos. E viveram até que a morte os separaram. E olha que casal vivendo no mundo, irmãos, não é a mesma coisa de casal de igreja não, viu? Não é não. Meu pai traía minha mãe 3x4. Meu pai vivia traindo a minha mãe. Mas pense se houve divórcio. Não houve, irmãos. Minha mãe tinha uma sabedoria e uma segurança. Que eu falo, nunca vi uma mulher com ela. Nunca vi. Era uma sabedoria, uma segurança que ela tinha. Que quem entrava caía fora da história, irmão. Quem entrava para cair fora. Não permanecia. Não permanecia. Por quê? Porque primeiro meu pai tinha aquela responsabilidade. Embora fizesse o que fizesse lá fora. Ele tinha aquela responsabilidade com ela. E segundo, a minha mãe sabia quem ela era. Eles tinham uma história. E diabo nenhum destruiu o casamento da minha mãe e do meu pai. E eles no mundo, irmão. No mundo. E eu vejo, infelizmente, casamento destruído da igreja. Quando a gente tem um potencial para vencer. É um absurdo isso. Eu tive um belo exemplo, irmãos, de pai e de mãe. Tive mesmo. Eu só descobri que meu pai fumava no dia que ele morreu. Porque foi acidente, aí eles pegam a roupa, pegam tudo que foi dele e entregaram para minha mãe. Aí entregaram junto, eu falei, mãe, não é do pai essa roupa não. Meu pai não fuma. Eu tinha 15 anos. Meu pai não fuma. Minha mãe falou assim, fumava sim, filha. Seu pai fumava. Meu pai nunca mostrou para os filhos que ele fumava. Olha quanto respeito pelos filhos. Ele nunca mostrou isso pra gente. Só minha mãe sabia. Só minha mãe sabia. Né? Então você vê, irmãozinho, meu pai era um homem do mundo. Um casamento, irmãos, que teve várias investidas. Mas foi até que a morte os separe. Havia lealdade, havia submissão. Né? Havia o cuidado do meu pai com a minha mãe, o cuidado dele com a gente. Havia isso. Né? E isso foi, irmãos. A bênção estava sobre a vida dele, independente dele estar dentro da igreja ou não. A bênção da família estava sobre ele. Por quê? Porque naturalmente ele exercia aquilo que Deus colocou no coração dele fazer com a família. Nunca deixou ninguém padecer por nada. Nem mulher, nem filho. Nem mulher, nem filho. Né? Então, quer dizer assim, e a gente fica de boca aberta, por quê? Porque dentro da igreja, irmão, a gente já ouviu falar de divórcio. Quando a gente tem isso aqui, irmãos, para vencer. Tá entendendo? Meus pais não tinham isso aqui para vencer. Mas os casais cristãos têm isso aqui para vencer. E eu falo, e por que não vence? Por que não vence? Por causa do conhecimento? Não, porque muitas vezes você não tem conhecimento e Deus fala com você. Então por que não vence, irmãos? Por causa da dureza do coração. Jesus falou isso, irmãos. Olha, eu não aceito o divórcio, por causa da dureza do coração. O que eu posso fazer? Não é? Então nós temos, irmãos, que ter um coração quebrantado, né? Quebrantado e saber que nós temos, irmãos, condição, os casais têm condição de ser vitorioso, independente do que aconteça dentro de um casamento. Amém? Vamos lá. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a ti mesmo se entregou por ela. Então, o amor do marido pela esposa vai ser um amor sacrificial. Não vai ser? Vai ser um amor sacrificial. Se o amor do marido pela esposa não for sacrificial, está fora dos parâmetros da palavra de Deus. Como amor sacrificial? Os irmãos entendem disso, né? De repente você deixa de comprar uma roupa nova para seu filho estar com a roupa nova. Para sua esposa estar apresentável. É sacrificial. Ou até mesmo você deixa de comprar alguma coisa para você, por quê? Para que a sua família esteja bem. Para que você possa prover alguma coisa para a sua família. É ou não é? Assim. Existe esse peso. Por mais que a mulher trabalhe, o marido, irmãos, com certeza vai ser sempre o provedor. É a função dele, prover e proteger. Essa é a função de Deus. Assim como Deus deu para a mulher essa intuição dela perceber as coisas de longe, Deus deu para o homem essa força de provisão e de proteção. Porque isso é verdade ou não é? Vocês que são homens, ainda que a mulher de vocês trabalhe fora, vocês não acham chato ela ter que bancar a casa?
Não acha chato? É uma coisa sem graça. E não é machismo nem feminismo, não. É Deus que deu isso para vocês. Provisão, proteção. Ainda que a mulher ganhe mais. Mas vocês querem chegar lá e falar, não, o meu tá aqui, é eu que faço. Sim. É ou não é? E a mulher que tem dinheiro fala assim, isso mesmo, marido, preciso do seu dinheiro, sim. Vamos guardar o nosso aqui para um momento de dificuldade. Não é? Ou vamos juntar tudo aqui e vamos fazer o que tem que ser feito. Não é? É questão de conversa do casal. Mas o marido, irmãos, o amor do marido pela esposa, ele é sacrificial. O marido vai fazer de tudo para ver a mulher dele. Ou não vai? Vai. Vai. Vai, irmão, isso é natural dele. Se não for natural, irmão, de ajuda. Ele vai precisar de ajuda. Mas é natural, né? Então, o amor do marido pela esposa é sacrificial. Assim como Cristo se sacrificou pela nossa vida, irmãos. Assim, o marido se sacrifica pela esposa. É natural do homem se sacrificar pela esposa. Ou se sacrificar pela família, né? Isso é natural, tá? Então, o amor do marido, ele é sacrificial. Marido, aí fala que Cristo se entregou para nos santificar, para nos purificar pela sua própria palavra. Ou seja, para que a igreja possa ser santa, Deus proveu a palavra dele. Então, para que a mulher possa ser suprida, nós vemos aqui que o marido, não é? Ele se sacrifica por ela. Então, vamos lá. Versículo 28. Assim devem os maridos amar cada um a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Então, tá aí. Isso aqui é muito forte, né? O marido amar a mulher como ao seu próprio corpo. Então, o marido jamais vai expor a mulher dele. O marido jamais vai expor. Ou só se for um louco. De expor a própria esposa. Não expõe, irmãos. Nenhum marido em consciência expõe a própria esposa. Não expõe. Ele pode até saber do defeito dela, irmãos. Mas diante dos outros ele vai defender, ou não vai? Sim. Não vai defender. Né? Ele não vai expor. Né? Ele não vai expor a esposa dele. Tá? Nenhum marido consegue expor a esposa. Ou seja... Por quê, irmãos? Ele deve cuidar da mulher como se cuida do próprio corpo dele. Os irmãos não gostam de estar alinhados? Os irmãos gostam de estar alinhados? A esposa tem que estar equivalente ao marido. Né? Então, se o marido está alinhado, a esposa esteja alinhada. Não é? Então, quer dizer, a mulher vai estar sempre equivalente ao marido. Não é? Vai estar sempre em equivalência. Não vai estar o marido assim e a mulher assado. E se o marido estiver assim e a mulher estiver assim, irmãos, então... O amor não é sacrificial, né? Então, a mulher e o marido vão ter que estar alinhados em tudo, irmãos. Alinhados em tudo, tá? Em todas as coisas, em todas as áreas da vida, a mulher e o marido, o marido e a mulher vão ter que estar alinhados, tá bom? Porque aqui fala, olha, os maridos amem, assim devem maridos amar cada um a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Né? Então, quer dizer assim, quem aqui, qual dos homens aqui, irmãos, que se joga em cima de algo que vai machucar o corpo? Nenhum faz isso, né? Alguém se joga aqui em alguma coisa que pode ser do próprio corpo? Não, né? Porque você protege seu corpo, não protege? Então, assim, a mulher tem que ser protegida também. O corpo da mulher tem que ser protegido por vocês. Né? E a gente vê aí muitas das vezes, né, casais onde o marido, não fala aqui, irmão, pelo amor de Deus, mas nós vemos casais onde o marido espanca a mulher, irmão. Já pensou que aberração isso é para a palavra de Deus? Se ele tem que preservar o corpo da mulher, porque, como se fosse o corpo dele, né? Se ele não preservar o corpo da mulher, como se fosse o corpo dele, irmãos, então ele está fora da sua função, né? Ele não pode falar da mulher dele. O marido que fala da mulher, irmãos, está fora. Assim como a mulher também não pode falar do marido, porque os dois são um corpo só. Mas ele está dando para os maridos. Mas não pode falar da mulher. Ela tem o defeito que ela tiver, ela seja o que ela for. Olha, irmãos, isso é entre vocês. Né? Tenta ajudar, mas não pegue a sua mulher e jogue o nome dela para os outros. Não faça isso. A Bíblia fala assim que os maridos devem amar a mulher como ama o seu próprio corpo. Não expõe a tua mulher, não joga a tua mulher em cova de leão. Não faça isso não, irmão. Porque se você fizer isso com ela, você está fazendo isso com você. Porque era o teu corpo. Se você expor a tua mulher, você está se expondo. Tá? Se você jogar ela na cova dos leões, irmão, você está se jogando na cova do leão. Se você falar mal da sua mulher, você está falando mal de você. Porque não tem como falar mal daqui se não começar por aí.
Ou a mulher fala mal daqui, se não tiver aí, irmãos. Um tem que cuidar do outro, do corpo do outro. Porque os dois são um só, irmãos. Não tem. Então aqui é muito forte isso, né? O marido cuida da mulher como cuida do seu próprio corpo. Com zelo, com cuidado, com carinho, né? Não exponha, né? Aconselhe. Irmão, se o marido é sacerdote, ele vai sentar com a mulher, ele vai aconselhar a mulher. Ele vai aconselhar. Não vai expor, né? Não vai jogar ela na cova dos leões, não vai sair com o nome dela por aí. Porque se sair com o nome dela por aí, irmão, você está saindo com o seu nome. Não é só com dela. E aqui fala, quem ama a sua mulher, ame-se a si mesmo, né? Então aqui está falando dos dois ser uma carne só. Quem ama a sua mulher, ame-se a si mesmo. Então é muito forte, irmãos. O casamento é algo muito forte. Então não é brincadeira, irmãos. Essa união não é brincadeira. Essa união está protegida por Deus, irmãos. É por isso que Deus fala. Porque existe uma proteção. Então, qualquer demônio que queira entrar, irmãos, ele vai vir à tona. Porque existe proteção, irmãos. Existe proteção. E ela é real. Não tem como. Se houver uma divisão entre marido e mulher, irmãos, os dois vão sair marcados. Os dois vão sair marcados. Eu gostei do pastor José uma vez, que ele usou um exemplo muito legal. Eu já usei isso lá uma vez na igreja. E ele falou assim, ó. É que esse papel aqui ele é fininho, né? Ele não é tão grosso. Mas ele é fininho. Eu queria fazer esse exemplo aqui para vocês verem, mas tem que ser o papel mais grosso. Tem um papel grosso aí? Não, que eu vou rasgar seu caderno. Não pode rasgar. Aqui, ó. Esse cartão. Esse cartão aqui. Alguns irmãos já devem ter visto o pastor Josué Brandão fazer isso, né? Tá vendo? Aqui tá, ó. Aqui tá o marido e a mulher, ó. Tá vendo, ó? Estão vendo aqui marido e mulher? Essa divisão aqui não existe, né? Não existe essa divisão. Os dois são um só. Vamos para a separação? Vamos para a deslealdade? Nem a separação, mas vamos para a deslealdade, né? Vamos sair um pouquinho fora da palavra? O marido que se sacrifica pela mulher, a mulher que não é submissa ao marido. Aí começa a acontecer o que aqui? O que começa a acontecer? Tá difícil aqui, hein? Está unido. E tá difícil. Olha, complicado, irmão. Isso é o casal que fica lá. Olha isso aqui. Acho que peguei o papel errado. Ah, agora eu consegui. Ai, a mulher não é submissa, o marido não se sacrifica pela mulher, o marido fala da mulher, expõe ela. Então os dois estão fora da palavra. Ai, olha o que acontece. Meu Deus. Aqui está o marido, ó. Olha o que aconteceu com ele. Aqui está a mulher, irmãos. Olha o que aconteceu com ela. Esse é o machucado aqui. Ela saiu machucada aqui, tá vendo? Isso aqui é quando sai fora dos parâmetros da palavra de Deus. Não precisa nem de divórcio, irmãos. Divórcio é o último estágio. Divórcio é quando ninguém quer nem mais ouvir a voz de Deus. É vencido pelas lutas, não quer ouvir a voz de Deus. Aí vem o divórcio. Mas quando tiver a desobediência, a deslealdade, a infidelidade, não é? Quando não houver o sacrifício do marido pela esposa, quando não houver a submissão da esposa pelo marido, quando não houver a unidade no casal, olha o que acontece com esse casal, mesmo estando casado. E eu falo, o que vai acontecer com os filhos? Será que os filhos vão casar bem? Eles vão levar para a vida dele o tipo do casamento que eles visualizaram na vida de vocês. Eu trago para vocês o casamento que eu vi na vida do meu pai e da minha mãe. Eu sou feliz por causa disso. Eu vi o casamento do meu pai e da minha mãe. Eu acredito no casamento por causa deles. Aqui, ó. Imagina os filhos vendo isso aqui. Você sabe que a responsabilidade dos filhos está na mão dos pais. Porque diz assim que os filhos, na mão dos pais, é como flecha na mão do valente. Eles têm que alcançar um alvo, um objetivo. Vocês têm que levar os filhos de vocês a um objetivo. Fazer deles um homem e mulher de bem na sociedade. Ensinando, não só a palavra, mas as atitudes. As atitudes falam muito mais alto do que a palavra. Você sabia disso? A atitude fala muito mais alto do que a palavra, irmãos. Palavras, nós falamos, né? Palavras se falam. Mas a atitude, irmãos, fala muito mais alto.
né? Então eu acredito, irmãos, no casamento por causa do meu pai e da minha mãe. Porque eu vi a luta que eles passaram. Sem Deus na vida. Mas eu vi a ação natural de Deus na vida deles. Eu vi eles me poupando de muita coisa. Que eu só vim saber depois. A briga deles, nenhum filho assistia. Eu não assistia a briga de meu pai com a minha mãe. Nunca assisti. Porque a primeira coisa que eles faziam é mandar a gente para algum lugar sair. Colocavam para brincar no vizinho e se reuniam os dois dentro de casa. Aí eu não sei o que acontecia. Mas eu nunca vi briga de meu pai e de minha mãe. Não via. Porque eles não deixavam a gente ver. Então, na vida do meu pai e da minha mãe, havia uma proteção sobre a nossa vida, que era filho. Porque qualquer criança, irmãos, ela pode desenvolver um transtorno por causa da atitude de um pai e de uma mãe que não protege esse filho. Sabia disso? Tem filhos transtornados por causa de pai e de mãe. Depois o pai e a mãe falam, esse filho, esse adolescente, criei na igreja, ouvindo a palavra. Mas qual é a tua atitude com a sua esposa dentro de casa, porque o filho tem que estar vendo? Não basta colocar dentro da igreja, irmãos. A responsabilidade de filho é de vocês. Não é de Deus. Vocês conseguem entender isso? Responsabilidade de pai e de mãe para com o filho. Não é de Deus, é de vocês. Agora ensinar no caminho é aqui. É aqui. Mas não adianta trazer para aqui, irmão, e lá fora, dentro de casa, não proteger os filhos do que vocês fazem como casal. Tem pessoas já avançadas em idade, irmãos. Eu falo porque eu lido com pessoas assim, avançadas em idade. Gente de 30, de 40 anos, irmãos. Que desenvolve um ciúme obsessivo tão grande. E quando você pergunta a raiz do ciúme, sabe qual que era? Quando eu era criança, eu vi meu pai e minha mãe brigando. Meu pai dizia que ia embora. E eu tinha medo de perder meu pai. E cresceu com aquele medo de perder. Aí casa com medo de perder. O marido não pode olhar para a esquerda que já está perdendo. A mulher não pode olhar para a esquerda que o camarada já está perdendo, irmão. E o pau começa a quebrar. Por quê? Porque a criança não foi protegida dos desmandos de um pai e de uma mãe. Quer brigar? Não faz isso na frente dos filhos, não. Você é sacerdote. Ensina teu filho com atitude. Porque eu tenho certeza que quando ele ouvir a palavra e olhar para a vida do pai e da mãe, ele vai falar assim, Deus, ele é fiel. Eu posso até quando ficar com 20 anos, não estar dentro de uma igreja, mas eu vou saber que mais cedo ou mais tarde, lá é o meu lugar de volta, lá é o meu lugar de retorno. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque meu pai e minha mãe não colocou só dentro de uma igreja. Meu pai e minha mãe me ensinou com a atitude deles. O que é uma família. Irmão, tem pessoas que estão no mundo, mas sabem o que é respeitar uma família. Sabia disso? Tem pessoas no mundo que sabem respeitar uma família, irmãos. E você pergunta para a pessoa, você é da igreja? Não. Mas o dia que eu for, eu vou para valer. Eu falo, imagina o dia que for, então. Aí eu falo, o que foi isso? Criação boa. Criação. Está entendendo, irmãos? Então a responsabilidade não é da igreja. A responsabilidade não é do pastor. A responsabilidade dos filhos é de pai e de mãe. Quando você traz a criança para apresentar aqui, o que você faz? Você diz diante de Deus que você vai cuidar, que você vai proteger, que você vai criar nos caminhos, não é assim? Então não é só trazer para a igreja. É cuidar, é proteger. Quando o homem casa com a mulher casa com o homem. Tá lá, né? Amar e respeitar. Na doença, na morte, é bonitinho, né? Joga flor, bolo lá. Eu quero ver dali por diante. Quero ver daqui a 10 anos. Está em pé ainda o que você falou diante de Deus? Houve luta para deixar em pé o que você falou diante de Deus? Porque tem que lutar para deixar em pé o que a gente fala diante de Deus, irmão. Tem que lutar muito. Tem que guerrear, irmãos. São alianças. São alianças. Então vamos lá. Aqui, ó. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor faz a igreja. Então tá aí a função dos maridos, não é? A função dos maridos aí é cuidar, não é?
proteger, alimentar, sustentar, não expor, não é? Não expor. E aí tem um texto que fala, né? Que o marido tem a sua esposa como um vaso mais frágil, né? O que é um vaso mais frágil? Frágil em força? Normal, em força, a mulher é muito mais fraca do que o homem, não é? Muito mais fraca em força. Mas quando fala que a mulher é o vaso mais frágil, não está falando em força aqui. Porque a mulher, que queira que não, irmãos, é verdade isso. O homem, irmãos, ele é muito mais racional. Vocês são mais razão. Essa é uma verdade. E tinha que ser razão, porque para ser o cabeça da casa tem que ter razão, tem que ser razão, tem que ser racional, né? Não é que vocês não tenham emoções, vocês têm emoção. Quem não tem emoção é psicopata, vocês têm emoção, né? Mas vocês vão agir muito mais com a razão. Muito mais com a razão. Né? O pé mais no chão, o pé está mais centrado. A mulher, ela é muito mais frágil emocionalmente. Então a mulher, irmãos, ela é menos razão e mais emoção. O homem é mais razão e menos emoção. Aí Deus pega os dois para que haja um equilíbrio. Olha que bonito que Deus faz, não é? Então, quer dizer assim, é bom os maridos terem uma responsabilidade emocional com as mulheres, porque ela é mais fraca. Então, se aquilo afeta a tua mulher, irmão, pare de fazer na mesma hora. Pare de fazer na mesma hora. Porque você pode abater a sua mulher. A emoção dela pode ir para baixo, irmão. Ela pode ficar ansiosa, ela pode ficar nervosa. Ela pode... Então, se vai deixar a tua mulher desse jeito, irmão, responsabilidade emocional. A mulher é vaso mais fraco. Então, vou parar de fazer, porque minha mulher fica desequilibrada quando eu faço isso. Então, vou parar de fazer. Isso é um amor sacrificial. Tá entendendo? Também, né? Então, vamos entrar hoje agora na nossa era, né? A era da mídia, da internet. Não é, irmão?